Meu nome é Marina Fonseca, tenho 32 anos. E no dia do meu casamento, 150 convidados encheram a igreja. Mas quando olhei para os primeiros bancos reservados para a minha família, encontrei apenas assentos vazios cobertos com laços de cetim branco que ninguém tocou. Eu caminhei sozinha até o altar, segurando meu buquê de lírios brancos com tanta força que minhas mãos tremiam. E eu achei que aquilo seria o pior momento da minha vida. Eu estava completamente enganada. Porque 3 semanas depois, meu pai bateu na porta da minha casa nova acompanhado de 2 policiais militares, e tudo o que eu havia construído desmoronou em questão de segundos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A manhã do meu casamento começou com o cheiro de café fresco, subindo da cozinha do apartamento que eu dividia com minha melhor amiga, Juliana. Ela estava fazendo panquecas, coisa que ela só fazia em ocasiões especiais, e o som da espátula batendo na frigideira se misturava com a música da rádio. Acordei com o sol entrando pela janela do quarto, aquela luz dourada de sábado de manhã em São Paulo que faz a cidade parecer menos cinza. Peguei meu celular na mesinha de cabeceira e, como havia feito todas as manhãs nas últimas 3 semanas, conferi as mensagens. Nada. Nem de minha mãe, nem de meu pai, nem de minha irmã mais nova, Camila. O último contato tinha sido um áudio curto de minha mãe, Dona Célia. Há exatos 21 dias. Ela tinha dito apenas isso. Marina, seu pai está muito magoado. A gente não vai conseguir ir. Desculpa, filha. Magoado. Essa palavra martelava na minha cabeça todas as noites desde então. Magoado porque eu tinha escolhido me casar com Rafael, um mecânico automotivo que meu pai considerava inferior. Magoado porque eu não tinha pedido permissão a ele antes de aceitar o pedido. Magoado porque, na cabeça dele, eu tinha desrespeitado a família ao tomar minhas próprias decisões. Meu pai, senhor Antônio Fonseca, era vigilante aposentado e criou a mim e a Camila com mão de ferro. Ele acreditava que a autoridade vinha do medo e que amor era sinônimo de obediência. Durante toda a minha infância e adolescência, eu segui cada regra dele. Voltava para casa no horário exato. Estudava até tarde para tirar notas perfeitas. Nunca namorei na escola porque ele dizia que namoro era coisa de gente sem futuro. Quando passei no vestibular para a administração na Universidade Paulista, ele mal me parabenizou. Disse apenas: era sua obrigação. Cresci acreditando que se eu fosse boa o suficiente, estudiosa o suficiente, obediente o suficiente, um dia meu pai olharia para mim e diria que estava orgulhoso. Esse dia nunca chegou. Quando me formei, aos 23 anos, ele não foi à colação de grau porque tinha plantão no condomínio onde trabalhava. Quando consegui meu primeiro emprego como assistente administrativa numa empresa de logística, ele perguntou quanto eu ganharia. Quando respondi o salário, ele fez uma careta e disse: podia ser melhor. Aprendi cedo que para meu pai, nada que eu fizesse seria suficiente. Mas eu continuei tentando. Porque ele era meu pai, e alguma parte de mim ainda acreditava que amor familiar era incondicional. Conheci Rafael numa oficina mecânica no bairro do Ipiranga, onde levei meu carro depois que o motor começou a fazer um barulho estranho. Ele estava com um macacão azul manchado de graxa, cabelo preto bagunçado e aquele sorriso tranquilo de quem não tem pressa de impressionar ninguém. Ele explicou o problema do carro de um jeito tão simples e honesto que eu soube na hora que ele não estava tentando me enganar. Diferente de outros mecânicos que eu já tinha encontrado, Rafael não falava comigo como se eu fosse burra por não entender de carros. Ele só explicava. Voltei na oficina na semana seguinte para buscar o carro e, sem planejar, acabei aceitando um convite para tomar um café na padaria da esquina. Esse café virou almoço. O almoço virou jantar. E em 6 meses eu estava completamente apaixonada. Rafael era tudo que meu pai não era. Ele ouvia, ele ria, ele me fazia sentir que minha opinião importava. Quando eu contava sobre meu dia no trabalho, ele realmente prestava atenção. Quando eu ficava nervosa antes de uma apresentação importante, ele segurava minha mão e dizia: você é mais forte do que pensa.
Ele não tinha diploma universitário, mas lia livros sobre motores, sobre história, sobre qualquer coisa que despertasse sua curiosidade. Ele cuidava da mãe dele, Dona Irene, que tinha diabetes e morava sozinha numa casa pequena em Itaquera. Todo domingo ele ia lá fazer almoço para ela. E quando eu conheci Dona Irene, ela me abraçou como se eu fosse filha dela. Pela primeira vez na vida, eu me senti parte de uma família que não exigia que eu fosse perfeita. Mas meu pai odiou Rafael desde o primeiro momento. Lembro do dia que levei Rafael para jantar lá em casa. Era um sábado de agosto, frio, e eu estava tão nervosa que senti náusea a manhã inteira. Avisei Rafael que meu pai era difícil, mas ele disse que estava acostumado com gente complicada. Trabalho com cliente reclamão todo dia, Marina. Vai dar tudo certo. Não deu. Meu pai mal apertou a mão de Rafael. Ficou o jantar inteiro fazendo perguntas que pareciam interrogatório. Você estudou até que série? Quanto você ganha por mês? Sua família é de onde? Você tem plano de saúde? Rafael respondeu tudo com educação, mas eu via a tensão no maxilar dele. Minha mãe tentou suavizar, oferecendo mais comida, mudando de assunto. Minha irmã Camila, que na época tinha 19 anos, ficou mexendo no celular, claramente desconfortável. Depois que Rafael foi embora, meu pai explodiu. Ele disse que Rafael era um Zé Ninguém, que eu estava jogando minha vida fora, que ele não tinha criado uma filha para ela se casar com um mecânico. Eu tentei argumentar. Disse que Rafael era trabalhador, honesto, gentil. Meu pai bateu a mão na mesa e gritou: Você acha que amor paga conta? Você acha que ele vai te dar a vida que você merece? Respondi que a vida que eu merecia era aquela que me fazia feliz. Ele me olhou com tanto desprezo que eu senti como se tivesse levado um tapa. Então você escolheu ele em vez da sua família. Ótimo. Agora aguenta as consequências. A partir dali, a relação azedou completamente. Minha mãe me ligava escondido do meu pai, sempre falando baixo, sempre apressada. Seu pai ainda está nervoso, filha. Deixa ele esfriar a cabeça. Mas ele nunca esfriava. Toda vez que eu tentava visitá-los, ele arrumava desculpa para não estar em casa. Quando Rafael me pediu em casamento, 1 ano e meio depois de começarmos a namorar, eu sabia que meu pai não reagiria bem. Mesmo assim, fui até a casa deles para contar pessoalmente. Minha mãe chorou e me abraçou. Camila me parabenizou, mas olhava nervosa para a porta da sala. Quando meu pai chegou e soube da notícia, ele simplesmente disse: Faça o que quiser, só não conte comigo para nada. Eu disse que ia casar de qualquer jeito, que eu não precisava da aprovação dele para ser feliz. Mas por dentro, meu coração estava partido, porque por mais que eu soubesse que estava fazendo a escolha certa, uma parte de mim ainda era aquela menina pequena que só queria que o pai olhasse para ela com orgulho. Durante os meses de preparação do casamento, tentei incluir minha família em tudo. Mandava fotos do vestido, pedia opinião sobre as flores, convidava minha mãe para ir comigo provar o bolo. Ela ia, mas sempre tensa, sempre olhando o celular, sempre com medo de que meu pai descobrisse. Camila me mandava mensagens de apoio, mas nunca conseguia se encontrar comigo. Dizia que estava ocupada com a faculdade, mas eu sabia que era meu pai controlando cada movimento dela. 3 semanas antes do casamento, fui até a casa deles para entregar pessoalmente os convites. Era um domingo de tarde, e eu sabia que meu pai estaria assistindo futebol. Toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta, mas não me deixou entrar. Agora não é uma boa hora, Marina. Eu insisti. Mãe, eu só vim trazer os convites. Por favor. Ela olhou para trás, nervosa, e sussurrou. Seu pai disse que não quer você aqui. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Deixei os convites na mão dela e fui embora. Chorei no carro inteiro até chegar em casa. Rafael me abraçou e disse: Se eles não quiserem estar lá, vamos fazer nosso casamento ser perfeito sem eles. Ah, mas eu não queria um casamento sem eles. Eu queria meu pai me levando até o altar. Eu queria minha mãe me ajudando a colocar o véu. Eu queria minha irmã como madrinha. Durante as últimas semanas, eu rezei todas as noites para que eles mudassem de ideia.
Eu checava meu celular a cada 5 minutos esperando uma mensagem dizendo que eles iam estar lá. Até o último momento, eu mantive a esperança. Na manhã do casamento, acordei às 6 da manhã e olhei o celular. Nada. Mandei uma mensagem para minha mãe. Hoje é o dia, mãe. Ainda dá tempo de vocês virem. A resposta veio 2 horas depois. Desculpa, filha. Seu pai não quer. E eu não posso ir contra ele. Li aquela mensagem enquanto a cabeleireira prendia meu cabelo em cachos soltos. As palavras ficaram embaçadas porque meus olhos encheram de lágrimas. Juliana, que estava sentada ao meu lado tomando café, percebeu na hora. Eles não vão vir, né? Balancei a cabeça. Ela veio até mim e me abraçou forte. Então, a gente vai fazer esse dia ser perfeito de qualquer jeito. Você merece isso. Passei a manhã inteira tentando não chorar para não estragar a maquiagem. A maquiadora, uma moça simpática chamada Patrícia, conversava animada sobre casamentos que ela já tinha trabalhado, tentando me distrair. Mas minha cabeça estava longe. Eu pensava no meu pai sentado em casa assistindo televisão, como se esse dia não significasse nada. Às 11h30, o carro que nos levaria até a igreja chegou. Era um sedã preto decorado com laços brancos. Juliana me ajudou a entrar sem amassar o vestido. Durante o trajeto até a igreja no Brooklyn, olhei pela janela vendo a cidade passar. As ruas cheias, as pessoas caminhando apressadas, os vendedores ambulantes nos sinais. A vida seguia normal para todo mundo, mas para mim parecia que o mundo estava pausado naquele momento impossível. Quando chegamos na igreja, já havia convidados entrando. Amigos do trabalho, primos de Rafael, colegas da faculdade. Todos sorridentes, animados, tirando fotos na escadaria. Ninguém sabia que meu coração estava partido. Entrei pela porta lateral da igreja e fui para a sala de preparação das noivas. Era um espaço pequeno, com um espelho grande, um sofá aveludado vermelho e uma mesinha com água e copos descartáveis. A organizadora do casamento, Fernanda, entrou logo depois. Marina, você está linda. Está tudo pronto. Em 15 minutos a gente começa. Respirei fundo. Juliana segurou minha mão. Você consegue. Eu vou estar lá na frente esperando você. Ela saiu e eu fiquei sozinha com meu reflexo. O vestido era simples, tomara que caia, com uma cauda discreta. Eu tinha escolhido ele porque parecia atemporal, elegante. Mas agora, olhando para mim mesma, eu só conseguia pensar que estava vestida de noiva sem ter meu pai para me levar até o homem que eu amava. A música começou. Ouvi o órgão tocando a entrada das madrinhas e padrinhos. Fernanda bateu na porta. Marina, está na hora. Peguei meu buquê, ajeitei o véu e caminhei até a porta principal da igreja. Através do vidro fosco, eu via as silhuetas das pessoas de pé nos bancos, esperando. As portas se abriram. A luz do sol da tarde entrou como um holofote. Todos se viraram. E lá, nos 3 primeiros bancos do lado esquerdo, onde deveriam estar minha mãe, meu pai, minha irmã e meus tios, havia apenas assentos vazios decorados com laços de cetim branco. Meu coração apertou tanto que pensei que fosse desmaiar. Mas eu não podia. Não ali, não na frente de todo mundo. Então respirei, ergui o queixo e dei o primeiro passo. Caminhei sozinha pelo corredor central da igreja. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Eu ouvia os murmúrios. Via as pessoas trocando olhares surpresos. Cadê o pai dela? Ela vai sozinha? Tentei não prestar atenção. Foquei apenas em Rafael, que estava parado no altar com um terno azul marinho, olhando para mim com aquele sorriso calmo e seguro que sempre me acalmava. Ao lado dele estava seu padrinho, Marcelo, seu melhor amigo desde a adolescência. E do meu lado estavam minhas madrinhas, Juliana e minha prima Tatiana, que tinha vindo de Campinas especialmente para o casamento. Quando finalmente cheguei ao altar, Rafael estendeu a mão. Segurei com força. Ele sussurrou: "Você está linda." Eu sorri, mas meus olhos estavam marejados. O padre Augusto, um senhor de cabelos grisalhos que tinha batizado Rafael quando bebê, iniciou a cerimônia. Ele falou sobre compromisso, sobre parceria,
sobre construir uma vida juntos baseada em respeito e amor. Cada palavra parecia ser escolhida para me fortalecer. Quando chegou a hora dos votos, minha voz tremeu no começo, mas aos poucos foi ficando firme. Eu disse para Rafael que ele era minha certeza num mundo cheio de dúvidas, que ele me ensinara que amor não era obediência, era escolha, que eu escolhia ele todos os dias e escolheria para sempre. Ele limpou uma lágrima do canto do olho e fez seus votos também. Disse que eu era a mulher mais forte que ele conhecia, que admirava minha coragem de ser quem eu era, mesmo quando isso custava caro. Trocamos as alianças, simples, de ouro, com nossas iniciais gravadas por dentro. Quando o padre disse, "Eu os declaro marido e mulher", Rafael me beijou e a igreja inteira aplaudiu. Pela primeira vez naquele dia, eu senti uma pontada de alegria real. Caminhamos de volta pelo corredor enquanto os convidados jogavam pétalas de rosa. Lá fora, todo mundo tirava fotos, nos abraçava, nos parabenizava. Dona Irene, a mãe de Rafael, me abraçou tão forte que quase me tirou o fôlego. "Bem-vinda à família, filha." Aquilo me aqueceu por dentro. Talvez eu não tivesse minha família de sangue ali, mas eu tinha pessoas que me amavam, pessoas que tinham escolhido estar presentes. A festa foi num salão simples, mas bonito na Vila Mariana. Decoração branca e dourada, mesas redondas com toalhas de linho, arranjos de flores naturais, tudo dentro do orçamento apertado que tínhamos. Rafael e eu pagamos tudo sozinhos. Não aceitamos ajuda de ninguém porque queríamos que fosse algo nosso, construído pelas nossas mãos. A comida era caseira, feita por uma buffet pequena do bairro. Estrogonofe, arroz, batata frita, saladas. Nada sofisticado, mas gostoso e farto. O bolo tinha 3 andares e era de chocolate com morango, meu favorito. Quando cortamos o bolo juntos e Rafael passou um pedaço na minha boca sem fazer bagunça, eu ri genuinamente pela primeira vez no dia. Dançamos nossa valsa ao som de "Tudo o que eu sempre quis", do Roupa Nova. Rafael não era bom de dança, pisou no meu pé 2 vezes, mas a gente riu e continuou. Nossos amigos dançaram conosco. Fizemos brincadeiras, jogamos o buquê, tiramos milhares de fotos. Mas durante toda a festa, eu não conseguia parar de olhar para a porta. Uma parte de mim ainda esperava que minha família aparecesse no último minuto, que meu pai entrasse pedindo desculpas, que minha mãe me abraçasse chorando, que minha irmã viesse correndo me parabenizar. Eles não vieram. Às 11 da noite, a festa acabou. Rafael e eu fomos para o hotel onde passaríamos a primeira noite como marido e mulher. Um hotel 3 estrelas perto do aeroporto, porque no dia seguinte pegaríamos um voo para o litoral norte, nossa lua de mel de 5 dias. No quarto do hotel, tirei o vestido e o pendurei com cuidado. Olhei para meu celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação perdida. Nada. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles. Rafael saiu do banheiro já de pijama e me encontrou sentada na beirada da cama, olhando o celular com os olhos cheios de lágrimas. Ele sentou ao meu lado e me abraçou. Eles não têm ideia do que perderam hoje. Encostei a cabeça no ombro dele e chorei. Chorei toda a decepção, toda a mágoa, toda a tristeza acumulada. Rafael só ficou ali, segurando firme, deixando eu desabar. Depois de um tempo, ele disse baixinho: "A gente vai construir nossa própria família, Marina. Uma família que escolhe amor em vez de orgulho." Dormimos tarde e acordamos cedo para pegar o voo das 7 da manhã. Fomos para Ubatuba, uma cidade praiana que a gente adorava. Ficamos numa pousada pequena de frente para a praia, com café da manhã incluso e um quarto com varanda de onde dava para ver o mar. Durante aqueles 5 dias, tentei esquecer tudo. Acordávamos cedo, tomávamos café na varanda, passávamos o dia na praia. Rafael alugava caiaques. A gente remava até cansar. À noite, jantávamos em restaurantes simples, comida de praia, peixe frito, camarão, arroz de frutos do mar. Eu adorava ver Rafael relaxado, rindo, sem preocupações. Ele merecia aquilo. Nós merecíamos aquilo. Mas à noite, quando ele dormia, eu pegava meu celular
e olhava as fotos do casamento que os convidados tinham postado nas redes sociais. Todas eram lindas. Eu sorrindo, Rafael me olhando apaixonado, nossos amigos dançando. Mas em nenhuma delas havia minha família. E isso doía como uma ferida aberta que não cicatrizava. Tentei ligar para minha mãe 2 vezes. Na primeira, ela atendeu, mas disse que não podia falar. Seu pai está aqui do lado. Na segunda, ela nem atendeu. Mandei mensagem para Camila. Camila, eu sei que você está numa situação difícil, mas eu sou sua irmã. Eu te amo. Por favor, não me abandona. Ela visualizou, mas não respondeu. No último dia da lua de mel, estava deitada na areia ouvindo o som das ondas quando Rafael sentou ao meu lado. Você ainda está pensando neles, né? Assenti. Eu não consigo evitar. É como se tivesse um buraco no peito. Ele pegou minha mão. Marina, eu entendo que dói. Mas você não pode gastar o resto da vida esperando que eles mudem. Às vezes as pessoas não mudam. E tudo bem. Você tem que seguir sua vida de qualquer jeito. Eu sabia que ele estava certo. Mas saber e conseguir fazer são coisas diferentes. Voltamos para São Paulo num domingo à tarde. O apartamento que havíamos alugado juntos ficava no Tatuapé, num prédio sem elevador, 3º andar. Era pequeno. Um quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro minúsculo. Mas era nosso. Passamos a primeira semana organizando as coisas, desempacotando caixas, pendurando quadros, montando estantes. Aos poucos, aquele espaço foi ganhando nossa cara. Rafael colocou uma bancada de ferramentas na área de serviço. Eu organizei meus livros numa estante na sala. Compramos plantas para a varanda. Fizemos daquele lugar um lar. Voltei ao trabalho na segunda-feira seguinte. Meus colegas me receberam com um bolo e me encheram de perguntas sobre o casamento e a lua de mel. Eu contei as partes boas e omiti as ruins. Ninguém precisava saber que minha família não tinha ido. Ninguém precisava saber que meu coração ainda doía toda vez que eu pensava nisso. As semanas passaram. Setembro virou outubro. Eu estabeleci uma rotina. Acordava às 6, preparava café, acordava Rafael, a gente tomava café juntos e cada um ia para o trabalho. Eu pegava o metrô até a empresa de logística onde trabalhava. Rafael ia de moto até a oficina. Voltávamos à noite, jantávamos assistindo alguma série, conversávamos sobre o dia. Era uma vida simples, mas era feliz. Ou pelo menos eu tentava que fosse. Mas a ausência da minha família era uma sombra que me seguia. Toda vez que passava em frente a uma loja de roupas infantis e via mães com filhas, meu coração apertava. Toda vez que via propagandas de Dia das Mães ou Dia dos Pais, eu sentia um nó na garganta. Numa quinta-feira de manhã, 3 semanas depois do casamento, eu estava no trabalho conferindo uma planilha de entregas quando meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Meu coração disparou. Desde o casamento, ele não tinha dado nenhum sinal de vida. Abri a mensagem com as mãos tremendo. Marina, preciso falar com você. É sobre seu irmão. Eu pisquei, confusa. Que irmão? Eu não tinha irmão. Só tinha Camila. Será que ele tinha escrito errado? Respondi. Pai, acho que você quis dizer Camila? A resposta veio rápido. Não, seu irmão Renan. Ele está se casando mês que vem e precisa de ajuda financeira. Você sempre foi a responsável da família. Sei que consegue ajudar. Fiquei olhando para a tela do celular sem acreditar. Renan. Meu meio-irmão. Fruto de um caso que meu pai teve há anos, antes de eu nascer. Eu sabia da existência dele, mas nunca tivemos contato. Ele morava no interior de São Paulo com a mãe e só aparecia na minha vida através de comentários vagos da família. E agora, meu pai estava me pedindo dinheiro para o casamento dele? Depois de não ter ido ao meu? Depois de ter me abandonado no dia mais importante da minha vida? A raiva subiu quente pela minha garganta. Meus dedos voaram pelo teclado. Pai, o senhor não foi no meu casamento. E agora quer que eu pague o casamento de alguém que eu mal conheço? A resposta dele foi fria. Família é família, Marina. Você tem condições de ajudar e seu irmão está precisando. Ele precisa de R$ 10.000 para fechar o salão e o buffet.
Sei que você e aquele seu marido devem ter guardado dinheiro. Eu ri. Não foi uma risada de alegria. Foi uma risada amarga, quase histérica. Aquele era o motivo pelo qual meu pai tinha quebrado o silêncio? Não para pedir desculpas. Não para dizer que tinha errado. Mas para pedir dinheiro. 10.000 reais. Quase metade do que Rafael e eu tínhamos economizado com tanto esforço. Levantei da mesa e fui até o banheiro da empresa para não ter uma crise de nervos na frente dos colegas. Tranquei a porta da cabine e sentei na tampa do vaso sanitário com as mãos tremendo. Li a mensagem de novo. E de novo. Cada palavra era uma facada. Liguei para Rafael. Ele atendeu no segundo toque. Oi, amor. Tudo bem? Minha voz saiu quebrada. Meu pai me mandou mensagem. Silêncio do outro lado. Depois, o que ele quer? Contei tudo. Sobre Renan, sobre os 10.000 reais, sobre a frieza da mensagem. Rafael suspirou fundo. Marina, você não vai dar esse dinheiro, vai? Eu já sabia a resposta. Mas ouvir ele confirmar me deu forças. Não, claro que não. Mas dói, Rafael. Dói muito. Voltei para a mesa e tentei trabalhar, mas não consegui me concentrar. Fiquei o dia inteiro remoendo aquilo. Quando saí do trabalho às 6 da tarde, peguei o metrô lotado de volta para casa. Fiquei em pé, espremida entre pessoas cansadas voltando do trabalho, e pensei em tudo que minha família tinha me feito. Todas as vezes que eu tinha tentado ser boa o suficiente. Todas as vezes que eu tinha engolido mágoas para manter a paz. Todas as vezes que eu tinha colocado a vontade deles acima da minha. E o que eu tinha recebido em troca? Abandono. E agora, cobrança. Quando cheguei em casa, Rafael já estava lá. Ele tinha parado no mercado e comprado ingredientes para fazer macarrão à carbonara, meu prato favorito. Achei que você precisava de comfort food hoje. Abracei ele forte. Eu te amo. Você sabe disso, né? Ele beijou minha testa. Eu sei. E você sabe que a gente vai ficar bem, né? Jantamos conversando sobre o que eu deveria responder para meu pai. Rafael achava que eu devia apenas bloquear o número e seguir em frente. Mas eu sabia que não conseguiria fazer isso. Não ainda. Depois do jantar, sentei no sofá com meu celular na mão e pensei muito tempo antes de digitar. Finalmente escrevi. Pai, eu e Rafael economizamos cada centavo para nosso casamento. Um casamento que o Senhor escolheu não ir. Não vou financiar o casamento de alguém que mal conheço, enquanto o Senhor nem se deu ao trabalho de me dar os parabéns pelo meu. Espero que o Senhor entenda. Enviei a mensagem e bloqueei o número antes que ele pudesse responder. Meu coração batia descompassado, mas havia uma sensação estranha de alívio também. Pela primeira vez na vida, eu tinha colocado limites. Pela primeira vez, eu não tinha cedido só para manter a paz. Mas a paz que eu estava tentando manter era a minha, não a dele. Rafael me abraçou pelo lado quando viu que eu tinha guardado o celular. Como você está se sentindo? Respirei fundo. Estranha, assustada, mas também livre. Não sei explicar. Ele sorriu. É porque você parou de carregar o peso deles. E isso dá medo no começo, mas você vai ver que é libertador. Naquela noite dormi melhor do que tinha dormido em semanas. Acordei no dia seguinte me sentindo mais leve. Fui trabalhar, voltei, fiz tudo normal. Mas 2 dias depois, na tarde de sábado, a campainha do apartamento tocou. Rafael tinha saído para comprar pão. Eu estava arrumando a casa de pijama, com o cabelo preso num coque bagunçado. Olhei pelo olho mágico e não vi ninguém. Estranhei. Abri a porta e lá embaixo, na calçada, estava minha mãe. Ela olhou para cima e acenou. Meu coração deu um salto. Desci correndo os 3 lances de escada e parei na frente dela sem saber se devia abraçá-la ou manter distância. Oi, filha. A voz dela era baixa, cansada. Oi, mãe. Ficamos ali paradas na calçada, meio sem jeito. Minha mãe estava com uma bolsa grande no ombro e parecia ter emagrecido. As olheiras eram fundas e ela evitava meu olhar. Posso subir para conversarmos? Hesitei. Uma parte de mim queria mandar ela embora. Outra parte, aquela menina que ainda morava dentro de mim, só queria abraçar a mãe e chorar. Pode subir. Subimos em silêncio. No apartamento, ofereci água.
Ela aceitou e sentou no sofá com a bolsa no colo, segurando com força como se fosse uma proteção. Sentei na poltrona em frente, mantendo distância. O que a senhora veio fazer aqui, mãe? Ela suspirou fundo. Vim pedir desculpas. Eu sei que não fui no seu casamento. Eu sei que te magoei. Mas seu pai... Eu a interrompi. Mãe, a senhora sempre usa meu pai como desculpa. Sempre. Mas a senhora também fez escolhas. A senhora escolheu não ir. A senhora escolheu o lado dele. Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Marina, você não entende como é viver com ele. Se eu tivesse ido contra a vontade dele, a vida em casa seria um inferno. Ele ia me punir de todas as formas. Ia ficar semanas sem falar comigo. Ia controlar cada centavo que eu gasto. Eu não podia... Senti uma mistura de pena e raiva. Então foi mais fácil me abandonar? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu não te abandonei. Eu só não tive coragem de enfrentá-lo. Ficamos em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim entendia a posição dela. Eu sabia como meu pai era. Mas outra parte não conseguia perdoar tão fácil. Mãe, a senhora veio aqui só para se desculpar ou tem outro motivo? Ela mordeu o lábio inferior. Seu pai está muito nervoso com você. Ele disse que você foi ingrata, que ele te criou a vida inteira, e agora você virou as costas para a família. Eu virei as costas? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Mãe, ele não foi no meu casamento. Ele está me pedindo dinheiro para o casamento de um meio-irmão que eu mal conheço. E eu sou a ingrata? Minha mãe encolheu os ombros. Eu sei que ele está errado, Marina, mas ele é orgulhoso. Ele não vai pedir desculpas. Nunca pediu na vida dele. Levantei e comecei a andar pela sala. Então ele espera que eu simplesmente esqueça tudo e pague 10 mil reais para um casamento de alguém que não faz parte da minha vida? É isso? Ela abaixou a cabeça. Ele acha que você tem obrigação. Você está trabalhando, seu marido trabalha, vocês não têm filhos ainda. Parei na frente dela. Mãe, esse dinheiro é nosso. Eu e Rafael suamos para juntar cada real. Pagamos nosso próprio casamento sem ajuda de ninguém. E agora ele acha que pode simplesmente exigir que eu pague o casamento de outra pessoa? Minha mãe levantou e segurou meu braço. Por favor, Marina. Eu sei que é muito pedir, mas seu pai vai tornar minha vida impossível se você não ajudar. Ele já está falando que você é uma filha desagradecida, que te deu educação e casa, e você esqueceu de onde veio. Soltei meu braço da mão dela gentilmente. Mãe, eu sinto muito pela sua situação. De verdade. Mas eu não posso continuar sendo refém das explosões do meu pai. Eu não vou dar esse dinheiro. O rosto dela fechou. Marina, por favor, pensa na sua irmã. Pensa em mim. Se você não ajudar, quem vai sofrer sou eu e a Camila. Aquilo me atingiu. Porque era verdade. Meu pai descarregaria a raiva em quem estivesse por perto. Mas eu não podia mais ser a válvula de escape dele. Mãe, eu amo a senhora e a Camila. Mas vocês duas também fazem escolhas. Vocês escolhem continuar ali. Eu não posso salvar vocês se vocês não querem se salvar. Ela pegou a bolsa e se levantou. Então é isso? Você vai abandonar sua família? Senti as lágrimas queimando nos meus olhos. Não, mãe. Quem me abandonou foi vocês. Eu só estou aprendendo a viver com isso. Ela foi embora sem se despedir. Ouvi o barulho dos passos dela descendo a escada e depois o portão batendo. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. Quando Rafael chegou com o pão, me encontrou ali. Ele largou tudo e veio me abraçar. O que aconteceu? Contei sobre a visita da minha mãe, sobre a pressão, sobre a culpa que ela tinha tentado colocar em mim. Rafael ficou quieto ouvindo tudo. Depois disse: Marina, você fez a coisa certa. Não deixa ela te manipular. Sua mãe é adulta. Ela pode sair daquela casa se quiser, mas ela escolhe ficar. E você não é responsável pelas escolhas dela. Os dias seguintes foram estranhos. Eu esperava que meu pai entrasse em contato de alguma forma. Uma ligação raivosa, uma mensagem agressiva, alguma coisa. Mas não veio nada. O silêncio era quase pior que as brigas. Porque o silêncio dele sempre foi uma arma.
Era a forma dele de me punir, de me fazer sentir invisível. Tentei focar no trabalho, na minha vida com Rafael, nas coisas boas. Mas a sensação de que algo estava por vir não me deixava em paz. Rafael percebeu minha tensão. Uma noite, enquanto jantávamos, ele disse: "Você está diferente. Está sempre alerta, sempre esperando alguma coisa ruim acontecer." Eu suspirei. É que eu conheço meu pai. Ele não desiste fácil. E quando ele não consegue o que quer, ele parte para o ataque. Que tipo de ataque? Rafael parecia preocupado. Não sei, mas ele sempre arruma um jeito de me fazer pagar quando eu o contrario. Rafael largou o garfo. Marina, você é adulta. Você é casada. Ele não pode fazer nada contra você. Eu queria acreditar nisso. Mas 32 anos vivendo com meu pai me ensinaram que ele sempre encontrava uma forma. Continuei trabalhando normalmente. Na empresa, recebi elogios do meu chefe por um projeto que coordenei de otimização de rotas de entrega. Fui promovida a coordenadora com aumento de salário. Era uma conquista importante, algo que eu deveria estar comemorando. Rafael ficou super feliz quando contei. Fizemos um jantar especial em casa. Abrimos uma garrafa de vinho barato e brindamos. A minha esposa incrível que merece tudo de bom nesse mundo. Mas mesmo naquele momento feliz, eu sentia o peso da ausência da minha família. Minha mãe deveria estar ligando para me parabenizar. Meu pai deveria, pelo menos uma vez, dizer que estava orgulhoso. Camila deveria estar mandando mensagens animadas com figurinhas de parabéns. Mas meu celular permanecia silencioso. Era como se eu tivesse sido apagada da vida deles. 2 semanas depois da visita da minha mãe, numa quinta-feira à tarde, eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi achando que era cliente. Alô? Uma voz masculina, formal. Marina Fonseca? Sim, sou eu. Aqui é o investigador Paulo Santos da Delegacia do Tatuapé. A senhora poderia vir até aqui para prestar esclarecimentos sobre uma denúncia? Meu sangue congelou. Denúncia? Que denúncia? Ele foi direto. Há uma denúncia de apropriação indébita de valores familiares. O senhor Antônio Fonseca, seu pai, registrou um boletim de ocorrência alegando que a senhora retirou valores consideráveis de uma conta conjunta sem autorização. Fiquei sem ar. Isso é mentira. Eu nunca tive conta conjunta com meu pai. O investigador manteve o tom neutro. De qualquer forma, precisamos que a senhora compareça para esclarecer a situação. Pode ser hoje ainda? Olhei para o relógio. Eram 3 da tarde. Posso ir agora? Desliguei tremendo. Meu chefe percebeu que algo estava errado. Marina, você está pálida. O que foi? Expliquei rapidamente. Ele foi compreensivo. Vai resolver isso. Qualquer coisa me liga. Peguei um Uber direto para a delegacia. No caminho, liguei para Rafael. Ele estava em atendimento, mas disse que iria me encontrar lá assim que pudesse. Não fala nada sem advogado, Marina. Nada. Mas eu nem tinha advogado. Nunca precisei de um na vida. Cheguei na delegacia, um prédio antigo de cor bege com grades nas janelas. Entrei e me identifiquei. Me levaram para uma sala pequena de interrogatório. Paredes cinzas, mesa de metal, 2 cadeiras. Parecia cena de filme. O investigador Paulo era um homem de uns 50 anos, careca, com bigode grisalho. Ele foi educado, mas sério. Senta, por favor, vou te explicar a situação. Sentei com as mãos suando frio. Ele abriu uma pasta. Seu pai alega que vocês tinham uma conta conjunta aberta há 3 anos, destinada a ajudar nas despesas familiares. Ele diz que você sacou R$ 20.000 dessa conta sem avisar e usou para seu casamento. Balancei a cabeça vigorosamente. Isso não é verdade. Eu nunca tive conta conjunta com meu pai. Nunca. Todo o dinheiro do meu casamento veio do que eu e meu marido juntamos trabalhando. Ele pegou um papel. Ele trouxe aqui um extrato de uma conta no Banco do Brasil em nome de Antônio Fonseca e Marina Fonseca. Quer ver? Peguei o papel com as mãos tremendo. Era um extrato de conta que eu nunca tinha visto na vida. Mas lá estava meu nome. Olhei para aquele extrato sem conseguir entender. Tinha movimentações, depósitos, saques. E no topo,
Meu nome ao lado do nome do meu pai como titular da conta. Eu juro que nunca abri essa conta. Nunca assinei nada. Isso tem que ser falsificação. Ah, o investigador me observava com atenção. Você tem como provar que não assinou? Minha mente corria. Eu posso pedir uma perícia na assinatura. Eu posso mostrar meus extratos bancários provando que nunca movimentei essa conta. Ele anotou algo. Vamos precisar de tudo isso. Mas enquanto isso, essa denúncia está registrada. Seu pai está pedindo ressarcimento dos R$ 20.000 mais danos morais. Senti minha cabeça girar. R$ 20.000. Danos morais. Ele estava me processando. Ele pode fazer isso? Minha voz saiu fina, assustada. Qualquer pessoa pode fazer um boletim de ocorrência. O que vai determinar se há crime é a investigação. Mas sim, ele também pode entrar com processo civil contra você. Naquele momento, Rafael chegou. Ele entrou na sala ofegante, suado. Tinha vindo correndo da oficina. Marina, você está bem? Assenti, mas as lágrimas já estavam descendo. O investigador olhou para Rafael. O senhor é? Rafael Silva, marido dela. O investigador acenou. Pode ficar. Marina, você tem direito a um advogado. Recomendo que procure um antes de fazer qualquer declaração oficial. Saímos dali atordoados. Rafael me segurava pelo braço como se eu fosse desmaiar a qualquer momento. No Uber de volta, ele segurava minha mão com força. Isso é loucura. Seu pai está mentindo descaradamente. A gente vai provar isso. Mas eu só conseguia pensar em como ele tinha conseguido colocar meu nome naquela conta. Quando chegamos em casa, liguei para minha mãe. Ela atendeu depois de vários toques. Mãe, o que está acontecendo? O pai me denunciou na polícia. Ela suspirou do outro lado. Marina, eu tentei impedir, mas ele estava decidido. Disse que se você não ia ajudar a família de boa vontade, ia ter que ajudar na marra. Mas mãe, essa conta é falsa. Eu nunca assinei nada. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse baixinho. Marina, você não lembra? Quando você tinha 19 anos, seu pai te levou no banco para abrir uma conta poupança. Ele disse que era para você começar a guardar dinheiro para o futuro. Você assinou uns papéis. Minha memória voltou. Eu lembrava vagamente daquele dia. Tinha acabado de começar a trabalhar como estagiária. Meu pai disse que ia me ensinar a ter responsabilidade financeira. Eu confiei nele. Assinei o que ele mandou assinar. Mas aquilo era para ser uma conta só minha. Ele disse que era para eu guardar dinheiro. Era conjunta, Marina. Ele colocou dinheiro naquela conta durante anos. Disse que estava guardando para quando você precisasse. Mas agora ele está dizendo que você usou tudo para seu casamento sem pedir autorização. Minha voz saiu desesperada. Mãe, eu nem sabia que essa conta existia. Eu nunca mexi nesse dinheiro. Como ele pode dizer que eu roubei algo que eu nem sabia que tinha? Minha mãe começou a chorar. Marina, ele está fora de controle. Ele está obcecado em te punir por não ter ajudado o Renan. Eu tentei conversar com ele, mas ele não me ouve. Rafael pegou o telefone da minha mão. Dona Célia, com todo respeito, a senhora precisa ir na delegacia e contar a verdade. Marina não usou esse dinheiro. Ela nem sabia que ele existia. Minha mãe fungou. Eu não posso ir contra ele, Rafael. Eu não posso. Rafael fechou os olhos, respirando fundo para manter a calma. Então a senhora vai deixar sua filha ser acusada de um crime que ela não cometeu? Silêncio do outro lado. Depois minha mãe desligou. Rafael jogou o celular no sofá. Isso é inacreditável. Passamos aquela noite tentando pensar no que fazer. Rafael ligou para um colega que tinha passado por problemas legais e conseguiu a indicação de uma advogada criminalista, doutora Patrícia Moraes. Ela atendia numa sala pequena no centro de São Paulo. Marcamos consulta para o dia seguinte de manhã. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em como tudo tinha desandado tão rápido. Na manhã seguinte, fomos ao escritório da doutora Patrícia. Ela era uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, óculos de armação grossa, postura séria. Ouviu toda a nossa história sem interromper. Quando terminamos, ela juntou as mãos sobre a mesa.
Bom, a situação é complicada, mas não impossível de resolver. Primeiro, você realmente assinou para a abertura dessa conta? Assenti. Mas eu tinha 19 anos. Meu pai disse que era uma poupança pessoal. Eu nunca soube que era conta conjunta. Nunca vi extratos, nunca movimentei nada. Ela anotou. Isso é importante. Você foi induzida a erro. Segundo, você tem como provar que o dinheiro do seu casamento veio de outras fontes? Rafael se adiantou. Temos todos os recibos. Todos os pagamentos foram feitos das nossas contas pessoais. Eu e Marina temos contas separadas das famílias. Tudo documentado. Doutora Patrícia sorriu pela primeira vez. Ótimo. Isso vai facilitar muito. Terceiro, vamos precisar de uma perícia grafotécnica para comprovar que você não movimentou essa conta. E quarto, vamos responder ao boletim de ocorrência com uma representação por estelionato e denunciação caluniosa contra seu pai. Arregalei os olhos. Processar meu pai? Ela me olhou com seriedade. Marina, ele te acusou de um crime. Se você não se defender, isso pode virar processo criminal. Você pode ter que responder na justiça, pode ter problemas no trabalho. Sua reputação vai ficar manchada. Você precisa se proteger. Olhei para Rafael. Ele assentiu. Ela está certa. A gente precisa fazer isso. Assinei os documentos autorizando a advogada a me representar. Ela disse que ia protocolar a resposta na delegacia ainda naquela semana. Saímos de lá com um pouco mais de esperança. Mas meu coração estava pesado. Eu ia processar meu próprio pai. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. No trabalho, tentei manter a normalidade. Mas era difícil concentrar. Toda hora eu checava o celular esperando alguma notícia. Meus colegas perceberam que eu estava estranha, mas não perguntaram nada. Apenas Juliana, minha melhor amiga, puxou o assunto. Marina, você está com cara de quem não dorme há dias. O que está acontecendo? Contei tudo para ela num almoço rápido no restaurante perto da empresa. Ela ficou chocada. Seu pai é louco. Como ele pode fazer uma coisa dessas? Dei de ombros. Ele sempre foi controlador, mas eu nunca pensei que ele fosse tão longe. Juliana segurou minha mão. Você vai sair dessa. Você é forte. E você tem o Rafael, tem a mim, tem gente que te ama de verdade. Aquilo me aqueceu o coração, porque era verdade. Eu não estava sozinha. Dias se passaram. Doutora Patrícia manteve contato constante. Ela pediu todos os nossos extratos bancários dos últimos 3 anos. Pediu recibos de todos os pagamentos do casamento. Pediu declarações de testemunhas que sabiam que eu e Rafael tínhamos pago tudo sozinhos. Uma semana depois, ela ligou. Marina, consegui os extratos da conta conjunta. Olha só o que eu descobri. Todos os depósitos foram feitos pelo seu pai. E tem saques regulares. Mas a assinatura não bate com a sua. Parece que ele mesmo sacava o dinheiro e depois depositava de volta para fazer parecer que tinha movimento. Isso é fraude. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque provava minha inocência. Tristeza porque confirmava que meu pai tinha armado tudo isso. O que acontece agora? Ela respondeu confiante. Agora a gente vira o jogo. Vou pedir abertura de inquérito policial contra ele por falsidade ideológica e denunciação caluniosa. E se ele não retirar a queixa contra você, a gente processa ele civilmente também. Respirei fundo. Faça o que tem que ser feito. Quando contei para Rafael, ele me abraçou forte. Acabou, Marina. Você vai se livrar disso. Mas eu sabia que não tinha acabado, porque meu pai não ia aceitar ser desmascarado assim. Ele ia reagir. E eu estava certa. 2 dias depois, na quinta-feira à tarde, eu estava saindo do trabalho quando vi minha irmã Camila na porta da empresa. Ela estava encostada no muro, mexendo no celular. Quando me viu, se endireitou. Marina, precisamos conversar. Meu coração acelerou. Não via Camila desde antes do casamento. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras, cabelo preso num rabo de cavalo desleixado. Camila, o que você está fazendo aqui? Ela cruzou os braços na defensiva. Vim falar com você sobre essa loucura toda. Olhei ao redor. As pessoas saindo do trabalho, o movimento da rua.
Vamos tomar um café ali na esquina? Ela concordou. Caminhamos em silêncio até a padaria. Pedimos 2 cafés e sentamos numa mesa no fundo. Camila mexia no açúcar sem parar, nervosa. Marina, você precisa retirar esse processo contra o pai. Soltei o ar devagar. Camila, eu não posso fazer isso. Ele me acusou de roubar dele. Ele inventou uma história completamente falsa para me prejudicar. Ela olhou para mim com os olhos marejados. Mas ele é nosso pai, Marina. Como você consegue fazer isso com ele? Senti a raiva subir. Como eu consigo? Camila, ele não foi no meu casamento. Ele me pediu 10 mil reais para pagar o casamento de um meio-irmão que eu mal conheço. Quando eu disse não, ele me denunciou por um crime que eu não cometi. E você está me perguntando como eu consigo? Ela limpou uma lágrima. Você não entende. Ele está destruído. Está com depressão. Mal sai do quarto. A mãe está desesperada. Minha voz tremeu. E eu estou destruída também, Camila. Ele me abandonou. Ele me acusou. E agora vocês querem que eu seja a pessoa compreensiva? Sempre fui eu. Sempre fui eu que cedi, que engoli, que perdoei. Não desta vez. Camila bateu a mão na mesa, chamando a atenção das pessoas ao redor. Você está sendo egoísta. Você sempre foi a filha perfeita, a que saiu de casa, a que conseguiu se virar. Mas eu ainda estou lá. Eu tenho que aguentar ele do jeito que ele está. E a culpa é sua. Aquilo me atingiu como um soco. A culpa é minha? Camila, você tem 22 anos. Você pode sair de casa quando quiser. Ninguém está te segurando lá. Ela riu amargo. Você acha que é fácil? Eu não tenho dinheiro. Não tenho emprego fixo. Ainda estou na faculdade. Para onde eu vou? Respirei fundo tentando acalmar. Camila, você pode morar comigo. Você pode ficar no nosso sofá até arrumar um emprego. Eu te ajudo. Mas eu não vou abrir mão da minha dignidade para agradar ele. Ela balançou a cabeça. Eu não quero sua ajuda. Eu só queria que você voltasse atrás com esse processo. Porque se você não voltar, ele disse que vai fazer algo pior. Meu estômago embrulhou. Pior como? Camila abaixou o olhar. Não sei. Mas ele está falando coisas assustadoras. Que vai na sua empresa, que vai falar com seu chefe, que vai te expor nas redes sociais. Marina, ele está obcecado. Fechei os olhos. Claro que ele estava. Camila, eu não posso viver com medo dele para sempre. Se ele quiser me expor, que exponha. A verdade está do meu lado. Ela se levantou. Então eu não posso te ajudar. Você está sozinha nisso. Senti um aperto no peito. Camila, por favor. Não precisa ser assim. Ela pegou a bolsa. Precisa sim. Porque você escolheu seu lado. E eu escolhi o meu. Ela foi embora deixando o café inteiro na mesa. Fiquei ali sentada, olhando para a rua através da vitrine, sentindo o peso da solidão. Liguei para Rafael. Amor, pode me buscar? Eu não estou bem. Ele chegou em 20 minutos. No caminho para casa, contei sobre Camila. Rafael estava tenso, dirigindo com as mãos apertadas no volante. Marina, isso está ficando perigoso. Se seu pai está ameaçando ir na sua empresa, a gente precisa tomar providências. Concordei. Quando chegamos em casa, liguei para a doutora Patrícia. Ela atendeu imediatamente. Contei sobre as ameaças. Ela ficou séria. Marina, vou pedir uma medida protetiva para você. Seu pai não pode se aproximar de você, da sua casa ou do seu trabalho. Isso realmente funciona? Perguntei insegura. Se ele desrespeitar, é crime. E aí ele pode ser preso. Naquela noite fiquei acordada até tarde, olhando o teto. Rafael dormia ao meu lado, mas eu não conseguia desligar a cabeça. Como tudo tinha chegado naquele ponto. Como o homem que um dia me ensinou a andar de bicicleta, que me levava na escola, que trabalhava dobrado para pagar minhas aulas de inglês, tinha se transformado nisso? Ou será que ele sempre foi assim e eu só não queria ver? Talvez ele sempre tenha sido controlador, manipulador. E eu sempre aceitei porque achava que era assim que pais eram. Mas agora eu sabia que não. Rafael era diferente. Dona Irene era diferente. Juliana era diferente. Amor não machuca. Amor não controla.
Na sexta-feira seguinte, acordei com várias notificações no celular. Mensagens de pessoas que eu não falava há anos. Ex-colegas de escola, primas distantes, conhecidos aleatórios. Todas com o mesmo teor. Marina, vi o post do seu pai. O que está acontecendo? Meu coração disparou. Abri o Facebook. Lá estava. Uma postagem longa do perfil do meu pai. Ele tinha escrito um texto dizendo que eu era uma filha ingrata que tinha roubado dele, que tinha abandonado a família para viver com um homem vagabundo, que estava processando o próprio pai para se sentir importante. Ele colocou que tinha me dado tudo na vida e que eu tinha jogado tudo fora. O post tinha dezenas de comentários. Alguns de pessoas defendendo ele. Outros de pessoas me xingando. Alguns poucos me defendendo. Mostrei para Rafael. Ele ficou vermelho de raiva. Isso é difamação. Ele está te caluniando publicamente. Liguei para a doutora Patrícia mesmo sendo sábado. Ela atendeu. Marina, respira. Tira print de tudo. Isso é mais prova contra ele. Vamos adicionar difamação ao processo. Mas o estrago estava feito. Meu celular não parava de tocar. Pessoas querendo saber a verdade. Pessoas me julgando. Pessoas se intrometendo em algo que não entendiam. Deletei as redes sociais. Simplesmente apaguei Facebook, Instagram, tudo. Não aguentava mais. Rafael ficou comigo o dia inteiro. Não fomos a lugar nenhum. Ficamos trancados em casa, assistindo séries, tentando esquecer o mundo lá fora. Mas na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, percebi olhares estranhos. Meu chefe me chamou na sala. Marina, preciso falar com você sobre uma situação delicada. Meu estômago virou. Recebi uma ligação do seu pai. Ele disse que você está processando ele injustamente, que está passando por problemas pessoais, que talvez você não esteja em condições de trabalhar. Senti o chão sumir. Senhor Carlos, nada disso é verdade. Meu pai está mentindo. Ele me acusou falsamente de um crime e agora está tentando prejudicar minha carreira. Ele levantou a mão. Calma. Eu conheço seu trabalho. Você é uma das melhores funcionárias que eu tenho. Mas eu precisava te avisar. Se ele ligar de novo, vou bloquear o número dele. Agradeci com os olhos cheios de lágrimas. Voltei para minha mesa tremendo. Juliana veio até mim. Marina, eu soube. Todo mundo aqui está do seu lado. Ninguém acredita no que ele está falando. Mas o dano estava feito. Eu me sentia exposta, vulnerável, julgada. Naquela semana, doutora Patrícia conseguiu a medida protetiva. Meu pai foi notificado de que não podia mais se aproximar de mim ou dos meus locais de trabalho. Ela também protocolou ação por danos morais e difamação. Marina, agora é guerra. Ele vai tentar outras coisas, mas a gente vai estar preparado. E ela estava certa. 2 dias depois, recebi uma intimação judicial. Meu pai estava me processando por abandono afetivo de idoso, alegando que eu tinha a obrigação de sustentá-lo e que estava o deixando desamparado. Liguei para a advogada em pânico. Ele pode fazer isso? Ele nem é idoso ainda. Ele tem 58 anos. Ela suspirou. Ele pode tentar, mas não vai colar. É só mais uma manobra desesperada dele. Vamos contestar. Mas eu estava exausta. Exausta de brigar, de me defender, de provar que eu não era a vilã dessa história. Uma noite, desabei chorando nos braços de Rafael. Eu não aguento mais. Ele não para. Ele não vai parar nunca. Rafael segurou meu rosto com as 2 mãos, me fazendo olhar nos olhos dele. Marina, escuta. Ele quer que você desista. Ele quer te quebrar. Mas você não vai deixar. Porque você é mais forte que ele. Você sempre foi. Mas eu não me sentia forte. Me sentia pequena, cansada, derrotada. Comecei a ter crises de ansiedade. Acordava de madrugada com o coração acelerado, suando frio, sem conseguir respirar direito. Rafael me levou no médico. O doutor receitou ansiolíticos e sugeriu terapia. Comecei a fazer sessões com uma psicóloga 2 vezes por semana. Doutora Sandra era uma mulher calma, de uns 50 anos, que me ouvia sem julgar. Nas primeiras sessões, eu mal conseguia falar sem chorar. Ela me explicou que eu estava passando por um processo de luto. Você está perdendo a família que você idealizou.
E isso é tão doloroso quanto perder alguém pela morte. Talvez até mais, porque eles estão vivos, mas escolheram não te ter na vida deles. Aquilo fazia sentido. Eu estava de luto. De luto pelo pai que eu sempre quis ter. De luto pela família que nunca tive de verdade. De luto pela menina que acreditava que se fosse boa o suficiente, seria amada. Mas aos poucos, com terapia e remédio, comecei a melhorar. Comecei a entender que nada disso era culpa minha. Que eu não podia controlar as ações do meu pai. Só podia controlar minhas reações. Outubro virou novembro. As folhas das árvores na rua começaram a cair. O clima ficou mais quente, anunciando o verão que estava chegando. Doutora Patrícia tinha conseguido derrubar quase todas as acusações do meu pai. A perícia grafotécnica comprovou que eu não tinha movimentado aquela conta. Os recibos do casamento provaram que eu tinha pago tudo com meu dinheiro. A acusação de apropriação indébita foi arquivada. O processo por abandono de idoso foi rejeitado. E agora, meu pai é quem estava sendo investigado por falsidade ideológica e difamação. Mas ele não desistia. Continuava fazendo posts nas redes sociais. Continuava contando para quem quisesse ouvir que eu era uma filha terrível. Uma tarde de sábado, estava no mercado comprando coisas para o almoço quando esbarrei numa conhecida da minha mãe, Dona Marlene. Ela me viu e fez cara de nojo. Ah, você! Que vergonha o que você está fazendo com seus pais. Uma filha que processa o próprio pai. Senti o sangue subir, mas respirei fundo como tinha aprendido na terapia. A senhora não sabe da história toda, Dona Marlene. E com todo respeito, não é da sua conta. Ela bufou indignada e foi embora. Eu fiquei ali parada no corredor de massas, segurando um pacote de macarrão, tentando não chorar. Quando cheguei em casa, Rafael percebeu que eu estava abalada. O que aconteceu? Contei. Ele ficou bravo. Essas pessoas não sabem de nada. Elas só ouvem o lado dele. Eu sabia, mas doía do mesmo jeito. Sentei no sofá e olhei pela janela. Lá embaixo na rua, uma mãe passava com uma menina pequena de mãos dadas. A menina ria, pulava, livre e feliz. Pensei em como eu tinha sido assim um dia. Antes de aprender que amor vinha com condições. Antes de aprender que família podia machucar mais que estranhos. Rafael sentou ao meu lado. Você sabe o que a gente precisa? De um tempo longe de tudo isso. Que tal a gente viajar? Só nós dois. Desligar dos problemas por uns dias. Olhei para ele. A gente tem dinheiro para isso? Ele sorriu. A gente dá um jeito. Você precisa respirar, Marina. Decidimos ir para um sítio no interior de São Paulo. Um lugar simples que um amigo de Rafael tinha e alugava por fim de semana. Era longe, sem sinal de internet direito, sem barulho de cidade. Perfeito. Avisamos doutora Patrícia que estaríamos fora por 5 dias. Ela disse que estava tudo tranquilo, que os processos estavam andando e que não tinha nada urgente. Pegamos a estrada numa quinta-feira de manhã. Rafael dirigindo, eu no banco do passageiro com a janela aberta, deixando o vento bagunçar meu cabelo. A paisagem foi mudando aos poucos. Prédios viraram casas. Casas viraram chácaras. Chácaras viraram pasto. Quando chegamos, já era tarde. O sítio era pequeno, mas aconchegante. Uma casa de 2 quartos, varanda com rede, quintal com árvores frutíferas. Passamos aqueles dias sem pensar em nada. Acordávamos tarde. Tomávamos café na varanda ouvindo passarinhos. Rafael pescava no açude pequeno que tinha nos fundos do terreno. Eu lia livros que tinha comprado, mas nunca tinha tido tempo de ler. À noite, fazíamos janta juntos e sentávamos na varanda vendo as estrelas. Não tinha poluição luminosa ali. O céu era negro com milhares de pontos brilhantes. Numa dessas noites, deitados na rede abraçados, Rafael disse: Você parece mais leve. Faz tempo que não te vejo assim. Sorri. É porque aqui eu posso esquecer tudo. Aqui só existe a gente. Ele me beijou na testa. Quando a gente voltar para São Paulo, vai continuar sendo só a gente. Não importa o que seu pai faça. Ele não vai destruir o que a gente construiu. No último dia no sítio, acordei antes de Rafael.
Fui até a cozinha fazer café e percebi que meu celular tinha sinal. Tinha várias mensagens e ligações perdidas. O coração apertou. Abri as mensagens. Eram de doutora Patrícia. Marina, me liga quando puder. Urgente. Liguei imediatamente. Ela atendeu no primeiro toque. Marina, onde você está? No interior. O que aconteceu? Ela respirou fundo. Seu pai sofreu um infarto. Está internado no Hospital São Camilo. Sua mãe tentou te ligar, mas não conseguiu. Ela me ligou desesperada. Senti as pernas bambas. Sentei na cadeira da cozinha. Ele está bem? Está estável, mas é sério. Sua mãe está pedindo que você vá lá. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Meu pai estava no hospital. Um infarto. Sério. Rafael apareceu na cozinha sonolento. Bom dia. Você já fez café? Olhei para ele. Meu pai teve um infarto. A sonolência sumiu do rosto dele imediatamente. Quando? Não sei. A doutora Patrícia acabou de me ligar. Ele está no São Camilo. Rafael sentou na cadeira ao lado da minha. O que você quer fazer? Essa era a pergunta de R$ 1 milhão. O que eu queria fazer? Parte de mim dizia para ficar onde estava. Ele tinha me abandonado, me acusado, tentado destruir minha vida. Por que eu deveria ir correndo quando ele precisava? Mas outra parte, aquela menina que ainda morava dentro de mim, sussurrava. Mas ele é seu pai. Eu não sei. Minha voz saiu fraca. Rafael segurou minha mão. Olha, qualquer decisão que você tomar, eu vou estar do seu lado. Se você quiser ir, a gente vai. Se você quiser ficar, a gente fica. Não existe certo ou errado aqui. Fechei os olhos e tentei ouvir meu coração. No fundo, muito no fundo, eu sabia o que precisava fazer. Vamos para São Paulo. Eu preciso ir. Arrumamos nossas coisas rapidamente e pegamos a estrada de volta. A viagem que na ida tinha sido tranquila e gostosa, na volta foi tensa e silenciosa. Eu olhava pela janela sem ver nada, só pensando no que encontraria quando chegasse lá. Chegamos em São Paulo no final da tarde. O trânsito estava pesado, caótico, buzinas por todo lado. Fomos direto para o Hospital São Camilo. Rafael estacionou no estacionamento e segurou meu braço antes que eu saísse do carro. Respira fundo, você consegue. Assenti. Entramos no hospital. O cheiro de desinfetante e remédio me deu náusea. Fomos até a recepção. Estou procurando Antônio Fonseca. Ele deu entrada por infarto. A recepcionista digitou no computador. Ele está na UTI, 3º andar. Só familiares podem subir. Mostrei meu RG provando que era filha dele. Pegamos o elevador. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Quando as portas abriram no 3º andar, vi minha mãe sentada numa cadeira do corredor. Ela estava com roupa amassada, cabelo bagunçado, olhos vermelhos de chorar. Quando me viu, ela se levantou e veio correndo me abraçar. Marina, graças a Deus você veio. Retribuí o abraço, mas meu corpo estava rígido. Como ele está? Ela se afastou limpando as lágrimas. Estável. Mas foi grave. O médico disse que ele teve sorte de ter chegado aqui a tempo. Rafael ficou um passo atrás, respeitoso, mas atento. Minha mãe olhou para ele e acenou com a cabeça. Rafael. Dona Célia. Um médico apareceu no corredor. Familiares de Antônio Fonseca? Nos aproximamos. Sou a esposa, disse minha mãe. E essa é nossa filha Marina. O médico, um homem jovem de jaleco branco, consultou a prancheta. O quadro dele está estável. Foi um infarto do miocárdio. Fizemos cateterismo e colocamos 2 stents. Ele vai precisar de repouso absoluto e mudança de hábitos. Mas se seguir as recomendações, a recuperação é boa. Minha mãe desabou a chorar de alívio. Eu só assenti, processando a informação. Posso vê-lo? O médico hesitou. Ele está sedado ainda, mas daqui a algumas horas, sim. Uma pessoa por vez, 15 minutos. Agradecemos e o médico foi embora. Minha mãe se virou para mim. Marina, eu sei que as coisas estão ruins entre vocês. Mas ele é seu pai. Ele quase morreu. Por favor, deixa tudo isso para trás. Senti a raiva subir de novo. Mãe, ele me acusou de roubar dele.
Ele tentou me destruir. E a senhora quer que eu simplesmente esqueça? Ela baixou a cabeça. Eu sei que ele errou. Mas o estresse de tudo isso contribuiu para o infarto. O médico disse que ele estava com pressão altíssima. Então agora a culpa é minha? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Algumas pessoas no corredor olharam. Rafael tocou meu ombro gentilmente. Marina, vamos lá fora respirar um pouco. Saímos para o jardim do hospital. Sentei num banco e coloquei o rosto nas mãos. Ela está me culpando pelo infarto dele. Como se eu tivesse feito alguma coisa. Rafael sentou ao meu lado. Sua mãe está assustada. Pessoas assustadas falam besteira. Não leva para o coração. Mas eu já estava levando. Porque no fundo, uma parte de mim se sentia culpada. E se eu tivesse cedido? E se eu tivesse dado o dinheiro? E se eu não tivesse processado ele? Será que ele estaria bem? Doutora Sandra, minha psicóloga, tinha me preparado para isso. Ela disse que pessoas manipuladoras sempre encontram uma forma de fazer você se sentir culpado. Não é sua culpa, Marina. O infarto dele é resultado de anos de estresse, má alimentação, falta de exercícios. Não é por causa de um processo. Voltamos para dentro do hospital. Minha mãe estava conversando com Camila, que tinha acabado de chegar. Quando Camila me viu, seu rosto se fechou. Você veio. Vim. A gente ficou se olhando, toda a tensão entre nós palpável. Ele está perguntando por você, disse Camila. O médico deixou ele acordar um pouco e ele perguntou se você tinha vindo. Meu estômago embrulhou. Eu posso vê-lo? Minha mãe assentiu. Vai, ele precisa de você. Caminhei até a porta da UTI. Uma enfermeira me parou. Você é familiar? Filha. 15 minutos. Não pode deixar ele agitado. Assenti. Ela abriu a porta e me levou até o leito dele. Meu pai estava deitado, pálido, com tubos e fios por todo lado. Monitores apitavam baixinho ao lado da cama. Quando ele me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Marina. Minha voz saiu presa na garganta. Oi, pai. Você veio. Vim. Ele tentou estender a mão. Hesitei, mas peguei. Estava fria, fraca. Tão diferente da mão forte que segurava a minha quando eu era criança. Desculpa, ele sussurrou. Eu estraguei tudo. Lágrimas desceram pelo meu rosto sem controle. Pai... Não. Deixa eu falar. Eu fui um idiota. Você sempre foi uma filha boa. E eu nunca soube te valorizar. Fiquei com raiva quando você escolheu o Rafael porque senti que estava perdendo o controle sobre você. E quando você disse não para o dinheiro, eu quis te punir. Mas eu errei. Eu errei muito. Aquelas palavras eram tudo o que eu tinha esperado a vida inteira. Mas agora, ouvindo elas ali naquele hospital, não traziam o alívio que eu imaginava. Traziam dor. Porque tinham vindo tarde demais. Depois de tanto estrago. Pai, o senhor me machucou muito. Ele assentiu, chorando. Eu sei. E se eu pudesse voltar atrás, voltaria. Mas eu não posso. Só posso pedir desculpas. E pedir que você não me abandone. Fechei os olhos. Eu não vou abandonar o senhor. Mas eu também não posso esquecer o que aconteceu. Vai levar tempo. Ele apertou minha mão com a pouca força que tinha. Eu entendo. Só não me tira da sua vida. Por favor. A enfermeira apareceu. Desculpa, mas o tempo acabou. Ele precisa descansar. Soltei a mão dele gentilmente. Eu volto amanhã. Ele assentiu e fechou os olhos, exausto. Saí de lá com as pernas bambas. Rafael estava me esperando no corredor. Ele me abraçou e eu desabei. Chorei tudo que tinha segurado lá dentro. Chorei de alívio. Chorei de tristeza. Chorei de confusão. Porque parte de mim queria perdoar. Mas outra parte ainda estava com raiva. Minha mãe se aproximou. Ele falou alguma coisa? Pediu desculpas. Ela soltou o ar aliviada. Graças a Deus. Ele precisava fazer isso. Camila estava encostada na parede, olhando para o chão. Me aproximei dela. Camila. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu também te devo desculpas. Eu fiquei do lado dele quando devia ter ficado do seu. Aquilo me pegou de surpresa. Tudo bem. Eu sei que você estava numa situação difícil. Ela balançou a cabeça. Não. Não está tudo bem.
Eu sou adulta. Eu podia ter feito escolhas diferentes. Mas eu tive medo. Medo de ficar sem lugar para morar, sem ajuda para a faculdade. Mas você ofereceu ajuda e eu recusei por orgulho. Desculpa. Abracei minha irmã. Ela retribuiu. E as duas ficamos ali, chorando juntas. Rafael e minha mãe nos observavam em silêncio. Quando nos separamos, Camila disse: depois que o pai melhorar, eu quero sair de casa. Você ainda aceita me ajudar? Sorri através das lágrimas. Claro, sempre. Passamos aquela noite no hospital. Minha mãe não queria sair de perto. Nós ficamos fazendo companhia. Rafael foi buscar comida numa lanchonete perto e comemos sanduíches sem gosto sentados nas cadeiras desconfortáveis do corredor. Por volta das 11 da noite, convenci minha mãe a ir para casa descansar. A senhora precisa dormir. Amanhã vai ser um dia longo. Ela resistiu, mas acabou concordando. Camila foi com ela. Eu e Rafael fomos para nosso apartamento. No carro, ele perguntou: como você está? Confusa, aliviada, cansada, tudo ao mesmo tempo. Ele assentiu. É normal. Você passou por muita coisa hoje. Chegamos em casa quase meia-noite. Tomei um banho demorado, deixando a água quente aliviar a tensão dos meus músculos. Quando deitei, Rafael me abraçou por trás. Vai ficar tudo bem. Pode não parecer agora, mas vai. Nos dias seguintes, estabelecemos uma rotina. Eu ia trabalhar de manhã, passava no hospital na hora do almoço, voltava para o trabalho e ia de novo no hospital à noite. Rafael me acompanhava sempre que podia. Meu pai foi transferido da UTI para um quarto normal depois de 3 dias. Estava mais forte, conversava mais. Mas ainda frágil. Aos poucos, fomos reconstruindo alguma coisa. Não era a relação que eu sempre quis. Não era perfeita, mas era honesta. Ele me contou que tinha ficado com medo de me perder, que quando eu casei com Rafael, sentiu que não era mais importante na minha vida. Eu sei que parece absurdo, mas foi isso que eu senti. Tentei explicar. Pai, casar não significa abandonar os pais. Significa começar uma nova família sem deixar de amar a antiga? Ele assentiu. Eu entendo isso agora, mas na época meu orgulho não deixou ver. Conversamos sobre muita coisa. Sobre minha infância, sobre as expectativas dele, sobre meus sonhos que ele nunca perguntou. Pela primeira vez, meu pai me ouviu de verdade. E pela primeira vez, eu entendi um pouco do homem por trás da autoridade. Ele me contou que cresceu numa família muito pobre, que o pai dele era alcoólatra e batia nele e nos irmãos, que ele jurou que quando tivesse filhos seria diferente, mas acabou repetindo padrões sem perceber. Eu nunca bati em você, mas eu controlei. E isso também é uma forma de violência. Aquela conversa doeu, mas também libertou alguma coisa dentro de mim. Doutora Patrícia me ligou uma semana depois do infarto. Marina, seu pai pediu para retirar todas as acusações contra você. E pediu para você retirar as suas contra ele. Ele quer fazer um acordo de paz. Olhei pela janela do trabalho, vendo a cidade se mover lá embaixo. Eu aceito. Mas quero que ele assine um documento reconhecendo que tudo que ele falou era mentira. Já está sendo providenciado. Assinamos os papéis uma semana depois. No escritório da advogada, meu pai estava sentado numa cadeira de rodas, ainda se recuperando. Quando ele assinou o documento admitindo que tinha mentido, que eu nunca tinha roubado dele, que tudo tinha sido manipulação, senti um peso enorme sair das minhas costas. Saímos de lá e fomos almoçar num restaurante próximo ao hospital, onde ele ainda fazia acompanhamento. Era estranho estar ali, os 4. Eu, Rafael, meu pai e minha mãe. Como se fôssemos uma família normal. A conversa foi tímida no começo, mas aos poucos foi fluindo. Meu pai perguntou sobre o trabalho de Rafael. Pela primeira vez, demonstrou interesse genuíno. Rafael falou sobre os projetos na oficina, sobre o sonho de um dia ter a própria oficina. Meu pai ouviu e no final disse: "Você é trabalhador. Isso é o que importa." Não era um elogio efusivo, mas vindo dele, significava muito. No final do almoço, meu pai pegou na minha mão. "Marina, eu sei que não posso apagar o que fiz,
mas eu quero tentar ser um pai melhor. Se você me der essa chance. Olhei para Rafael, que me deu um sorriso de incentivo. Olhei para minha mãe, que tinha lágrimas nos olhos. Olhei para meu pai, um homem quebrado tentando se reerguer. Eu te dou essa chance, pai, mas com limites. Eu não vou mais aceitar desrespeito. Não vou mais aceitar controle. Se a gente vai ter uma relação, vai ser baseada em respeito mútuo. Ele assentiu. Combinado. Novembro passou. Dezembro chegou trazendo festas de fim de ano. Pela primeira vez em meses, passei o Natal com minha família. Foi na casa dos meus pais. Simples. Comida caseira. Conversas tranquilas. Camila tinha se mudado para o nosso apartamento 2 semanas antes. Estava dormindo no sofá até conseguir juntar dinheiro para alugar um lugar próprio. Estava procurando emprego e Rafael tinha conseguido uma vaga para ela como recepcionista na oficina. A ceia de Natal foi gostosa. Peru, farofa, arroz, saladas, sobremesa feita pela minha mãe. Depois da janta, sentamos na sala e conversamos sobre o ano que estava terminando. Meu pai, ainda se recuperando, mas melhor, disse: "Esse ano quase me matou. Literalmente. Mas me ensinou que orgulho não vale nada se você perde as pessoas que ama." Minha mãe completou: "E me ensinou que ficar em silêncio por medo é tão ruim quanto gritar por raiva." Camila olhou para mim. "Me ensinou que família de verdade é quem te acolhe quando você não tem para onde ir." Olhei para Rafael ao meu lado. "Me ensinou que amor de verdade não controla, só apoia." Brindamos com refrigerante, porque meu pai não podia beber álcool. Ao ano novo, que seja de reconstrução. O Réveillon passamos na praia. Eu, Rafael, Juliana e seu namorado novo. Alugamos uma casa pequena em Guarujá e passamos 3 dias lá. Na virada, ficamos na areia vendo os fogos. Quando o relógio marcou 00:30, Rafael me beijou e sussurrou: "Feliz Ano Novo, minha comandante." Eu ri. Ele tinha começado a me chamar assim de brincadeira, porque dizia que eu organizava tudo como uma operação militar. Feliz Ano Novo, meu mecânico favorito. Olhamos para o céu iluminado de cores. Eu pensei em tudo que tinha passado. O casamento sem família. O pedido absurdo de dinheiro. A denúncia. O processo. A difamação. O infarto. As desculpas. A reconstrução. Tinha sido um ano impossível, mas eu tinha sobrevivido. Janeiro de 2024 começou diferente. Mais leve. Meu pai estava se recuperando bem. Tinha mudado a alimentação, estava fazendo caminhadas leves, tomando os remédios direitinho. Conversávamos pelo telefone 2 vezes por semana. Às vezes ele me ligava só para saber como tinha sido meu dia. Parecia estranho no começo, mas aos poucos fui me acostumando. Minha mãe começou a fazer aulas de artesanato. Disse que estava redescobrindo quem ela era, fora do papel de esposa e mãe. Ficamos mais próximas. Almoçávamos juntas 1 vez por semana. Camila conseguiu o emprego na oficina e estava adorando. Disse que nunca imaginou que ia gostar de trabalhar com carros. Mas Rafael era um chefe paciente que ensinava tudo com calma. Em fevereiro, doutora Sandra, minha psicóloga, disse que eu tinha feito um progresso enorme. "Marina, você começou aqui completamente destruída, achando que tudo era sua culpa. Hoje você está inteira. Ainda tem cicatrizes, mas você entende que elas fazem parte da sua história. Elas não te definem." Concordei. As cicatrizes estavam lá. Sempre estariam. Mas elas me lembravam que eu era forte, que eu tinha sobrevivido, que eu tinha colocado limites, que eu tinha escolhido minha própria felicidade mesmo quando isso custou caro. Uma tarde de março, meu pai me ligou. "Marina, posso te pedir um favor?" Meu corpo inteiro ficou tenso. Favores do meu pai tinham sido problema no passado. "Que favor?" "Queria que você e o Rafael viessem jantar aqui em casa sábado. Quero fazer um churrasco. Nada demais, só a família." Relaxei. "Claro, pai, a gente vai." O churrasco foi gostoso. Meu pai assando carne, minha mãe fazendo saladas, Camila preparando a mesa. Eu e Rafael ajudamos em tudo. No final, quando já estava escurecendo e estávamos sentados na área externa da casa, meu pai se levantou. "Eu queria falar uma coisa."
Todos olharam para ele. Ele limpou a garganta claramente nervoso. Marina, eu nunca fui bom com palavras. Nunca soube como dizer que te amava. Sempre achei que prover era suficiente. Mas não era. Você merecia ouvir que eu estava orgulhoso. Que você sempre foi uma filha incrível. Que eu errei muito. Então vou dizer agora, mesmo que atrasado, eu te amo. E eu tenho muito orgulho de quem você se tornou. As lágrimas desceram sem controle. Levantei e abracei meu pai. Ele retribuiu forte. Eu também te amo, pai. Aquele foi o momento que eu esperei 32 anos para viver. E valeu cada segundo de espera. Claro que nem tudo virou um conto de fadas. Ainda havia dias difíceis. Dias em que eu lembrava das mágoas e ficava irritada. Dias em que meu pai voltava aos velhos padrões e eu precisava lembrá-lo dos limites. Mas a diferença era que agora, ele ouvia. E pedia desculpas quando errava. E tentava melhorar. Em abril, descobri que estava grávida. Foi uma surpresa. Eu e Rafael não estávamos tentando ativamente, mas também não estávamos evitando. Quando vi o positivo no teste, fiquei olhando sem acreditar. Contei para Rafael naquela mesma noite. Ele ficou em choque por 5 segundos. Depois me pegou no colo e girou pela sala. A gente vai ser pais! A gente vai ter um bebê! Rimos e choramos juntos. Contei para minha família no domingo seguinte. Minha mãe chorou de alegria. Camila gritou animada. E meu pai que sempre foi tão duro, limpou uma lágrima e disse: Vou ser avô. Vou poder fazer com esse bebê tudo que eu não fiz direito com você. Sorri. Vai sim, pai. Mas vai fazer do jeito certo dessa vez. Vou, eu prometo. Os meses da gravidez foram intensos. Enjoos, cansaço, ansiedade. Mas também foram mágicos. Ver a barriga crescer, sentir o bebê mexer, escolher o nome junto com Rafael. Decidimos não saber o sexo. Queríamos surpresa. Em dezembro, numa tarde quente de verão, entrei em trabalho de parto. Rafael me levou correndo para o hospital, nervoso, dirigindo mais rápido do que deveria. Liguei para minha mãe do carro. Mãe, chegou a hora. Ela chegou no hospital meia hora depois que eu. Meu pai veio junto, apesar de ainda não poder fazer grandes esforços. Camila saiu do trabalho mais cedo para estar lá. Juliana apareceu com flores. O trabalho de parto durou 12 horas. 12 horas longas, dolorosas, exaustivas. Rafael ficou o tempo todo segurando minha mão, enxugando meu suor, sussurrando palavras de incentivo. Quando finalmente o bebê nasceu e eu ouvi aquele choro, tudo valeu a pena. É um menino, anunciou a médica. Colocaram ele no meu peito. Pequenininho, vermelho, perfeito. Olhei para Rafael. Ele estava chorando. A gente fez isso. A gente fez um ser humano. Ri entre lágrimas. A gente fez. Escolhemos o nome Pedro, Pedro Silva Fonseca. Quando trouxeram minha família para conhecer o bebê, meu pai ficou parado na porta do quarto, apenas olhando. Minha mãe se aproximou primeiro, pegou o Pedro no colo com cuidado, como se ele fosse se quebrar. Meu netinho lindo. Camila tirou 1000 fotos, e meu pai finalmente se aproximou. Estendeu os braços hesitante. Posso? Entreguei o bebê para ele. Meu pai segurou o neto pela primeira vez e seus olhos se encheram de lágrimas. Oi, Pedro. Eu sou seu avô. E eu prometo que vou ser melhor com você do que fui com sua mãe. Mas ela é incrível, sabe? Ela me ensinou que nunca é tarde para mudar. Aquela cena me fez chorar novamente. Rafael passou o braço em volta dos meus ombros. Olha só. Nossa família. E era mesmo. Não era a família perfeita que aparece em comercial de margarina. Era uma família remendada, cheia de cicatrizes, reconstruída com esforço. Mas era nossa. E era real. Passamos 3 dias no hospital. Quando finalmente fomos para casa com o Pedro, a vida mudou completamente. Noites sem dormir, fraldas sujas, choro sem parar. Mas também sorrisos, descobertas. Amor transbordando por todos os lados. Minha mãe vinha todos os dias ajudar. Ensinava truques de como acalmar bebê, como fazer ele arrotar, como sobreviver com 2 horas de sono.
Meu pai aparecia nos fins de semana trazendo coisas. Um carrinho, roupinhas, fraldas. Sempre com a desculpa de que estava passando na loja e viu. Camila era a tia coruja que postava foto do sobrinho em todas as redes sociais. E Rafael era o pai mais apaixonado do mundo. Acordava de madrugada para trocar fralda, cantava músicas inventadas para fazer o Pedro dormir, conversava com ele como se o bebê entendesse cada palavra. Um sábado à tarde, 2 meses depois do nascimento do Pedro, toda a família estava reunida na nossa sala. Era pequena, apertada com todo mundo ali, mas estava cheia de amor. Olhei ao redor. Minha mãe preparando uma madeira na cozinha, Camila montando um móvel que tinha comprado, Rafael trocando a fralda do Pedro, meu pai sentado no sofá, observando tudo com um sorriso discreto. Sentei ao lado dele. No que o senhor está pensando? Ele olhou para mim. Estou pensando em como eu quase perdi tudo isso. Quase perdi você. Quase não conheci meu neto, por causa do meu orgulho idiota. Peguei na mão dele. Mas não perdeu, pai. A gente se encontrou de novo. Ele apertou minha mão. Graças a você. Você teve coragem de colocar limites, de não aceitar migalhas. Se você tivesse continuado aceitando meus abusos, a gente nunca teria chegado aqui. Encostei a cabeça no ombro dele. Aprendi com uma pessoa muito sábia que perdoar não é esquecer. É escolher não deixar a mágoa envenenar o futuro. Quem disse isso? Minha psicóloga. Mas poderia ter sido você, se o senhor tivesse me ouvido antes. Ele riu baixo. Touché. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e Pedro finalmente dormiu, sentei com Rafael na varanda pequena do apartamento. O céu estava estrelado, raro em São Paulo. Você se arrepende? Perguntei de repente. Rafael olhou para mim confuso. De quê? De ter se casado comigo, de ter entrado nessa família louca, de ter aguentado tudo que meu pai fez. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Marina, você está louca? Eu jamais me arrependeria. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E sua família? Eles tiveram problemas, sim. Mas quem não tem? O importante é que vocês tiveram coragem de consertar. Isso é raro. Beijei ele devagar. Eu te amo. Obrigada por ter ficado. Sempre vou ficar. Somos uma equipe, lembra? Nos meses seguintes, a vida foi se ajeitando. Pedro crescia rápido, descobrindo o mundo. Eu voltei ao trabalho depois da licença maternidade, e foi difícil deixar ele, mas necessário. Camila tinha alugado um kitnet pequeno, mas estava feliz com sua independência. Minha mãe tinha se matriculado num curso de confeitaria e estava adorando fazer bolos decorados. Meu pai tinha voltado a trabalhar meio período como porteiro de um prédio comercial, só para se manter ativo. E eu estava em paz. Não era uma paz perfeita, sem problemas. Era uma paz real, construída sobre escombros, mas sólida. Em junho, no aniversário de 1 ano de casamento, Rafael me levou para jantar no mesmo restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro. Uma pizzaria simples na Vila Mariana. Comemos pizza de mussarela e tomamos refrigerante porque eu estava amamentando. No final, ele pegou minha mão sobre a mesa. Esse ano foi louco, né? Ri. Foi a palavra mais suave possível. Mas a gente passou por tudo. Juntos. Juntos. Ele tirou uma caixinha pequena do bolso. Meu coração pulou. Rafael, a gente já é casado. Ele sorriu. Eu sei. Mas no nosso casamento você não tinha aliança de noivado. Então eu queria te dar uma agora, para marcar nosso primeiro ano. E todos os que vêm pela frente. Abri a caixinha. Dentro havia uma aliança simples, de prata, com uma pedra pequena azul. Nada ostentoso. Perfeito. É linda. Como você. Ele colocou no meu dedo. Marina Fonseca Silva. Obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter lutado pela gente. Obrigado por ser a mulher mais incrível que eu conheço. Choramos ali mesmo, no meio da pizzaria lotada, sem ligar para quem estava olhando. Porque às vezes a felicidade não cabe dentro da gente e precisa transbordar. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo o que passei. A dor do abandono no casamento. A humilhação da denúncia falsa.
a angústia dos processos, o medo de perder tudo. Mas vejo também a força que descobri dentro de mim, os limites que aprendi a colocar, o perdão que escolhi dar, não por obrigação, mas por libertação. Minha família não é perfeita. Meu pai ainda tem recaídas, momentos em que tenta controlar. Mas agora eu sei dizer não. Minha mãe ainda tem medo de contrariar ele, mas está aprendendo a ter voz própria. Camila ainda está descobrindo quem é, mas tem tempo. E eu? Eu finalmente entendi que família não é sobre quem te gerou. É sobre quem escolhe ficar quando tudo desmorona. É sobre quem te apoia quando você coloca limites. É sobre quem cresce junto com você, mesmo quando dói. Rafael me ensinou que amor verdadeiro não sufoca, liberta. Pedro me ensinou que recomeços são possíveis em qualquer idade. Meus pais me ensinaram que pessoas podem mudar, se quiserem. E eu aprendi que vale a pena lutar pela sua paz. Mesmo que isso signifique decepcionar pessoas. Mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo. Mesmo que isso signifique enfrentar tempestades. Porque no final, a única pessoa com quem você precisa fazer as pazes é você mesma. Se alguém lendo isso está passando por algo parecido, saiba, você não precisa aceitar migalhas de amor. Você não precisa se contentar com pessoas que te machucam só porque são família. Você tem o direito de colocar limites, de dizer não, de escolher sua própria felicidade. E se eles te amam de verdade, vão respeitar isso. Vão crescer com você. E se não amam, bem, você vai descobrir que consegue viver sem eles. Vai doer muito, mas você vai sobreviver. E do outro lado da dor, existe uma versão sua mais forte, mais livre, mais inteira. Hoje, quando olho para o Pedro dormindo no berço, para o Rafael lendo no sofá, para as fotos da minha família remendada na estante, eu sei. Valeu a pena cada lágrima. Valeu a pena cada noite sem dormir de angústia. Valeu a pena cada confronto difícil. Porque agora eu tenho algo que dinheiro não compra e que ninguém pode tirar de mim. Paz. A paz de quem sabe que não traiu a si mesma. A paz de quem colocou limites e foi respeitada. A paz de quem perdoou, mas não esqueceu. A paz de quem construiu sua própria família, com pessoas que escolhem amor em vez de orgulho. E se eu pudesse dar um conselho para aquela Marina de 1 ano atrás, parada sozinha no corredor da igreja, eu diria: caminha. Levanta a cabeça e caminha. Porque cada passo que você dá sozinha te leva mais perto de quem você realmente é. E essa pessoa é incrível. Meu nome é Marina Fonseca Silva. Tenho 33 anos. Sou esposa, mãe, filha, irmã, amiga e sobrevivente. E se você está lendo isso, saiba, você também pode sobreviver. Você também pode reconstruir. Você também pode escolher paz. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Porque no final, a melhor vingança contra quem tentou te destruir não é raiva, não é rancor. É viver bem, é ser feliz, é construir uma vida tão bonita que eles se arrependem de não ter feito parte dela desde o começo. E quando eles pedirem para voltar, você decide, com limites, com respeito, com dignidade. Ou não voltar. E tudo bem também, porque você aprendeu a lição mais importante. Você não precisa de ninguém para ser completa. Você já é. Fim. Esta história foi inspirada na estrutura narrativa analisada, mas com contexto completamente brasileiro, personagens originais e uma jornada única de autodescoberta e estabelecimento de limites saudáveis. A protagonista Marina representa todas as mulheres que precisam aprender que amor próprio não é egoísmo e que família verdadeira se constrói com respeito mútuo.